A profissão de professor ela é meio narcisista, já na sua essência, né? Porque é uma profissão em que você vai ser o centro das atenções para uma infinidade de pessoas. Não quer dizer que todo professor seja narcisista em essência, mas existe esse aspecto, né? E o grande problema é que, moralmente falando, na nossa sociedade nós deveríamos ter aqueles que são o centro das atenções como sendo os melhores possíveis, né? Para dar o exemplo. Só que ainda mais no mundo em que tudo que está no centro da atenção normalmente é uma merda hoje em dia. A verdade é essa. Então o professor, moralmente falando, deveria ser o melhor dos caras, para dar o exemplo para as novas gerações. Mas eu me tornei professor, não vou mentir para vocês, meio que por acaso. E, para bem da verdade, porque era a faculdade que eu conseguia pagar na época, de letras. Mas ao longo do tempo eu fui pegando gosto pela coisa e aí eu me tornei professor de redação, aí sim com um propósito. Quando eu saí da faculdade eu não comecei a dar aula de redação já direto e eu estava num longo caminho ainda para isso, me parece, porque eu comecei a dar aula de literatura, só que pouco tempo depois eu vi que meus alunos escreviam muito mal, mesmo sendo de uma escola particular e tal, escola cara inclusive, bem renomada. Então eu percebi que, de uma maneira geral, os professores não sabem ensinar redação, mesmo os ditos bons. E isso tinha a ver um pouco com aquilo que eu já tinha percebido durante a universidade, enquanto eu cursava, que, primeiro, a faculdade de letras não ensina a pessoa a ensinar a escrita, não ensina sequer a pessoa a escrever melhor, porque eu não saí da faculdade de letras escrevendo melhor do que eu escrevia antes. Mas eu acho até que isso não é parâmetro, porque eu acho que eu já contei no outro vídeo para vocês que eu sempre tive um gosto pela escrita e sempre escrevi bem e não sei bem o motivo disso. Mas essa minha indagação, né, essa coisa que me incomodou de ver alunos escrevendo mal e não ver alguém servir de exemplo para eles e nem ser capaz de ensinar como superar esse problema, foi o grande gatilho que me levou a querer ser professor de redação especificamente, o que me tornou avaliador de redações depois e o que me faz trabalhar hoje diariamente para fazer com que seja possível que mais pessoas escrevam corretamente, escrevam bem. E a escrita não é um fim em si mesmo. A escrita, ela é uma demonstração de que a pessoa sabe pensar direito. Se a pessoa não sabe escrever direito, quer dizer que ela não sabe pensar direito.